Olá, eu me chamo Carlos Porto, estou aqui no conforto da minha casa, no meu lar, meu porto seguro. Sou especialista em inteligência financeira, estratégias de inteligência financeira, e recebi o convite e aceitei com imenso prazer para falar da comunidade Homens de Poder. Essa comunidade está transformando homens no Brasil todo. Tá? Eu falo do Rio de Janeiro, conheci o Matheus, que é o fundador da comunidade. É uma pessoa fantástica que me auxiliou não só dentro da comunidade, mas em questões fora da comunidade. A todos os membros da minha turma, que foi a primeira turma fundada, foi a primeira turma a se formar no final do ano passado. Ano passado também a comunidade me inspirou tanto que eu consegui abrir a minha primeira empresa, a Up Treinamento de Alta Performance, onde eu trabalho questões, cursos e treinamentos na área financeira, desenvolvimento humano e empreendedorismo. Mas essa comunidade, ela não só auxilia você nisso, ela auxilia você também em abrir a sua mente para novos horizontes. A PNL, que é o foco da comunidade, o treinamento aplicado pelo Matheus, essa programação neurolinguística, ela te dá grandes nortes do que você quer para a sua vida, de você se achar no cenário empresário, no cenário de trainer, no cenário de coaching. Você consegue se achar dentro da comunidade, até porque a experiência com os membros é uma coisa fantástica, a interação é fantástica. Tanto os membros quanto o Matheus, com toda a equipe da Comunidade Homem Poder que está por trás desse processo, estão sempre dando suporte, sempre dando treinamento. E se você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento e receber o convite para participar da comunidade, se esforce ao máximo para participar, porque não vai ser fácil, tá? Os encontros são em horários diversos, você tem que se programar para os encontros, e é via online, com vídeos, dinâmicas, interações entre os membros da comunidade. Se você for participar com algum membro da sua cidade, você pode se encontrar com ele, foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com alguns membros que participavam. Mas participe, você que quer entrar, você que quer revolucionar sua mente, você que quer abrir o seu mapa mental para outras oportunidades, não hesite em aceitar o convite. Tá? Matheus, toda a equipe Homens de Poder, os membros da primeira turma, que foi a minha turma, um forte abraço, eu fiquei muito feliz em receber o convite, e aí está o meu depoimento, o meu testemunho de como essa comunidade me ajudou. Homens de Poder para sempre, que viva para sempre. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem com você? Bom, como eu disse na aula anterior, essa aula é exclusivamente para homens que se sentem parte do grupo Homens de Poder. E eu vou falar aqui nessa aula como ser um homem de poder, o que constitui um homem de poder, qual que é a vida que um homem de poder tem, certo? Eu vou abrir aqui a caixa preta dos homens de poder para você. Eu disse na aula anterior que só viesse para essa aula quem estivesse disposto a ouvir algumas verdades. E não que eu vá aqui falar algo pesado, algo que vá prejudicar você, muito pelo contrário. O que eu falar aqui vai ser exatamente para te ajudar. Então eu vou aqui fazer com que você se encontre na sua realidade, ok? E você perceba quais são os pontos da sua vida que você tem que melhorar, que você tem que mudar. Porque a coisa mais difícil que as pessoas hoje têm encontrado é mudança. E realmente não é fácil mudar, não. Não é fácil você, abrir mão de algumas coisas, mas eu sempre digo que qualquer mudança, para que ela aconteça, tem que haver uma destruição. Então é o caminho. Não adianta. Não vai haver mudança se não houver destruição. Para você construir uma casa, você tem que perfurar o terreno, você tem que destruir algumas coisas do terreno. Então, eu quero que através dessa aula eu consiga construir em você um homem de poder. Hoje nós já somos 214 membros na comunidade Homens de Poder.
espalhados pelo mundo, certo? No Brasil nós temos 146 homens de poder, o restante está espalhado em vários países. Nós temos homens de poder em Portugal, temos homens de poder nos Estados Unidos e temos homens de poder também no México. Então nós estamos espalhados. Eu já contei para vocês um pouquinho como foi o início dessa comunidade, por que nós criamos a comunidade Homens de Poder. Mas os homens de poder não é apenas uma comunidade, é um conceito. Então eu vou falar para vocês hoje o que constitui um homem de poder, como se forma um homem de poder, qual é a personalidade de um homem de poder e o que você tem que fazer para se tornar um homem de poder. Então, nesse momento, neste exato momento, eu quero que você pegue todas as distrações do seu celular e desligue. Eu agora vou ter um papo muito reto com você. Nós vamos falar aqui de homem para homem. Se você realmente quer construir alguma coisa na sua vida, se você quer realmente chegar aos grandes topos na sua vida, eu quero que você entenda que durante essa aula eu vou possibilitar isso a você. Eu vou contar um pouco da minha história também para você e eu vou mostrar que não importa os problemas que você se encontra hoje, que não importa a situação que você se encontre, sempre existe uma saída. Então eu quero que você preste muita atenção, porque embora nós não estejamos conversando pessoalmente, eu quero que você entenda que nós estamos em uma reunião. É eu e você aqui agora. E nós vamos conversar sobre o que as pessoas bem-sucedidas pensam a respeito de dinheiro, a respeito da vida, a respeito de várias e várias coisas. Bom, eu quero iniciar essa aula falando com você sobre o que constitui as qualidades que constituem um homem de poder. De costume, eu sempre peço para você pegar papel e caneta. Então, por gentileza, se você não tem o papel e caneta aí em mãos, pause essa aula, vai lá, pega o papel, pega a caneta e comece a anotar o que constitui um homem de poder. Nós vamos dividir aqui a personalidade de um homem de poder. Isso, quando eu falo um homem de poder, não é que o cara que faz parte da comunidade em si, mas um homem de poder é um cara que conseguiu na vida dele coisas que ele queria conseguir, certo? Você queria ter o resultado que você quer na sua vida? Óbvio, é uma pergunta óbvia. Então, isso constitui um homem de poder. E acredite, homens de poder possuem tudo o que querem na vida deles. É aqueles tipo de cara que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para conquistar o que ele quer. Então, por isso que eu estou dizendo para você que essa conversa é uma conversa muito séria, certo? Nós vamos falar do seu futuro e vamos falar, então, o que você tem que fazer para se tornar um homem de poder. Vamos lá, então você vai dividir, você vai pegar a folha de papel e nós vamos dividir essa aula em 3 partes. Nós vamos dividir em personalidade, dia a dia e passado. Eu sei que agora não está fazendo sentido nenhum isso aí, mas escreva aí na folha que eu vou explicando durante a aula, você vai entendendo. Então coloca aí personalidade, dia a dia e passado. Coloca aí, pode fazer 3 colunas na folha, você escolhe como fica melhor para você estar fazendo. Eu vou fazer aqui nessa aula, eu vou passar uma analogia do que é um homem de poder, da personalidade dele, eu vou passar o que é o dia a dia dele e como é o passado de um homem de poder. Você acha que o seu passado é difícil? Pois é, então vamos aqui conversar sobre passado também. A personalidade de um homem de poder inicia-se com autoconfiança. Você não conhece ninguém que tem dinheiro, que tem uma empresa, que o cara é bem sucedido e ele não é autoconfiante, ele não tem confiança nele mesmo. Tem pessoas que eles confiam em gurus, eles confiam no patrão, ele confia no irmão, confia no cunhado, confia em todo mundo. Mas a única pessoa que ele deveria confiar, ele não confia, que é nele mesmo. Quando você diz para você mesmo, você chega em você e você diz que vai fazer alguma coisa, deixa eu te perguntar, você realmente faz? Quando você chega para você mesmo e fala assim, olha, a partir de hoje eu vou levantar 5 horas da manhã para fazer uma caminhada. Deixa eu te perguntar, você cumpre essa palavra?
Se você não tem cumprido as próprias coisas que você diz a você, então significa que nós temos aí então um sério problema de autoconfiança. Você não está dando crédito à sua própria palavra. Então tá aí o primeiro ponto que, se é o seu caso, você tem que mudar. Porque um homem de poder, ele tem autoconfiança. Quando um homem de poder, ele fala alguma coisa, aquilo acontece, porque ele faz acontecer. Quando ele chega e diz o seguinte, olha, daqui a tanto tempo, anote aí, daqui a tanto tempo eu vou ter isso, isso e isso. Eu vou ser isso, isso e isso na minha vida. Ele vai lá e ele consegue ter. E eu não estou falando aqui para você que você não vai, obviamente, cometer erros na sua vida. É claro que você vai. Mas eu estou dizendo o seguinte, que enquanto você definiu, quando você define alguma coisa, você tem que fazer de tudo para cumprir isso aí que você definiu. Isso inclui até o que você já definiu dessa aula para trás. Talvez um dia você chegou e falou o seguinte, olha, eu vou trabalhar para mim. Eu vou abrir meu negócio, eu vou trabalhar para mim e um dia eu vou mudar a história da minha família. E a pergunta é, o que você tem feito com essa promessa que você fez, talvez para você mesmo? Então você tem que começar a exercer essa autoconfiança. Você tem que confiar no teu taco, você tem que confiar na sua ideia, você tem que confiar no seu produto, você tem que acreditar de verdade. Não é de boca para fora não, você tem que acreditar de verdade. Quando você for falar com um cliente sobre o seu produto, ele tem que ver que você acredita naquilo ali de verdade. Sabe? Quantos e quantos vendedores vêm me vender alguma coisa e eu já vejo, poxa, o cara não acredita nem na ideia dele. Então isso é uma coisa que não faz parte de um homem de poder. Então se você está aqui nessa aula é porque você quer ser um homem de poder. Você concorda comigo? Foi o que eu falei na aula anterior. Só assista se você quiser realmente se tornar um homem de poder. Você sente que no seu sangue corre um sangue empreendedor, um sangue de alguém que está pronto para mudar alguma coisa, para causar algo significativo, um impacto, não só na sua vida, mas no universo de uma forma geral. Então eu estou pressupondo que você tem esse sangue, por isso você está aqui. Então a primeira coisa que você tem que ter, olha para mim, é autoconfiança. Confie em você. Ah, mas um dia alguém falou para mim que eu não podia. Um dia alguém falou para mim que eu não ia ser nada na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que um dia uma ex-namorada falou para mim? Inclusive, ela terminou comigo por conta disso daí. Um dia ela pegou, olhou para mim e falou o seguinte, você não é ninguém. Você nunca vai ser nada na sua vida. É por isso que eu estou terminando com você. E eu gostava da menina. Você já imaginou o que é isso daí? O que é esse abalo aí? Como que é receber uma coisa dessa de uma pessoa que você gosta? Imagina sua esposa chegar, alguém chegar em você e falar, olha, cara, olha, você é gente boa, eu te conheço, mas cara, você não tem potencial para isso. Isso destrói alguém por dentro. Mas eu peguei isso daí, em vez de eu ficar chateado com a vida, em vez de eu ficar pensando em, sei lá, fazer uma besteira, eu peguei e falei o seguinte, quer saber? Eu vou calar a boca dessa menina. Eu vou calar a boca dela e eu vou fazer questão de um dia poder passar na porta da casa dela com um carro de luxo. E foi exatamente isso que aconteceu só 3 anos depois que ela falou isso pra mim. Então você tem que ter autoconfiança. Claro que naquela época eu não tinha a autoconfiança que eu tenho hoje, obviamente. Mas eu peguei aquela palavra que ela falou para mim e transformei em motivação. E essa motivação, com o tempo, veio me dando essa autoconfiança. E depois disso, nos negócios, foi a mesma coisa. Autoconfiança é muito importante. Segundo ponto de um homem de poder, ele tem que ser dominante. Preste atenção numa coisa, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Quem que dá cauda significa o seguinte, é aquela pessoa que todo mundo humilha ela. Sabe aquela pessoa que todo mundo humilha? Aquela pessoa que a família humilha, no trabalho ele é humilhado, todo lugar que ele vai ele é humilhado. Isso é uma cauda. Cabeça é quem está por cima, é quem está dominando. Então, um homem de poder, ele é dominante. Você tem que aprender a dominar. Você tem que desenvolver esse espírito dominante. Você tem que ser líder. Líder até mesmo sobre outros homens. Você tem que dominar o ambiente que você vai. Você tem que exercer essa dominância sua. Porque no mundo dos negócios, isso é muito importante.
O mundo dos negócios, eu sei que quando você assiste um filme de alguém lá, ele batalhou, conquistou, é bonito, é legal, mas nos bastidores é um querendo engolir o outro. Isso é o mundo dos negócios. O seu concorrente faz questão de ir lá, mandar gente para ir lá observar o que você está fazendo para tentar destruir sua empresa. Então é uma concorrência, literalmente uma concorrência, é uma guerra no mundo dos negócios. E se você não mostrar que você é alguém dominante, se você realmente não assumir o seu papel de dominante, eles vão engolir você e você vai ser abatido e automaticamente você não vai conseguir estar entre os grandes. Quer começar a andar com pessoas grandes? Aprenda a ser dominante. Então anote aí, autoconfiança, dominância. Vamos para o próximo. Analista. O que é uma pessoa analista? Uma pessoa analista é aquela pessoa que analisa cada passo que ele vai tomar. Se tem uma coisa que deixa qualquer pessoa fraca, é o fato dela ser emotiva. Pessoas emotivas estão sempre agindo de acordo com seus sentimentos do momento. E são pessoas muito, mas muito fracas. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre o UFC e eu vi lá o McGregor, lá, se não me engano é assim mesmo que pronuncia o nome dele, e eles perguntaram a ele qual que é o seu segredo para você vencer, para você ter tantos nocautes, né? Qual que é o segredo? Ele pegou e falou o seguinte, não, o meu segredo é que eu começo a luta no momento da pesagem. Porque se eu conseguir desestruturar o meu adversário no momento da pesagem, eu falo alguma coisa que é o ponto fraco dele, enfim, eu consigo desestruturar ele, ele não vai raciocinar os movimentos dele enquanto ele estiver lá comigo no ringue. E aí é fácil, porque eu estou ali raciocinando, estou pensando cada movimento que eu vou fazer. E ele não, ele está cego por uma emoção. Então fica fácil para mim nocautear ele. Na maioria das vezes eu consigo fazer isso. A mesma coisa é o mundo dos negócios. Você não pode ser aquele cara que se desestrutura fácil. Ah, fechou um mês no vermelho, aí o cara já fica tremendo na base. Meu Deus, e agora? Ele já desespera. Seja analista, analisa cada passo seu. Analisa até mesmo o que você vai falar. É igual pessoas que vivem dizendo para todo mundo o que ele vai fazer. Não faça isso. Aprenda, ficar em silêncio. Ter um planejamento, ter um plano. Guarde para você. Deixe as pessoas verem o resultado e não o planejamento. Planejamento tem que ser seu. Não fica contando às pessoas mais do que elas precisam saber. Então seja analista. Um homem de poder, ele é analista. Ele calcula, ele analisa cada passo que ele vai tomar, cada estratégia de negócio que ele vai ter, cada negócio que ele vai fechar. Ele não deixa nem mesmo os sócios dele ficar sabendo o que exatamente ele vai fazer. E aí ele vai lá e surpreende. Quantas e quantas pessoas, inclusive amigos meus, que eu já vi perderem muito dinheiro porque, enfim, não conseguiu segurar aquela vontade de falar, contou uma ideia dele, alguém foi lá, roubou a ideia, ganhou dinheiro e ele não. Quantos e quantos eu já vi, casos que eu já vi dessa forma. Então, seja analista, calcule os seus movimentos, pare de agir nas emoções, sabe? A emoção, aquela emoção que faz você agir, faz você... Quantas e quantas pessoas na emoção acabou com relacionamentos? Quantas e quantas pessoas na emoção foi lá e fechou a empresa dele por causa de um resultado negativo? Quantas e quantas pessoas na emoção desistiu da ideia delas? Era uma ideia fantástica, mas por conta de um babaca que ele encontrou no meio do caminho, que foi lá e falou alguma coisa para ele que machucou ele, ele pegou e parou com a ideia dele. Isso é emoção. Seja analista. Aprenda a calcular, aprenda a analisar. Ok? E isso vai ser bom para você, vai ser importante para a sua vida, você aprender a ser uma pessoa também mais analista. Então o próximo ponto aí nessa lista é ser analista. Inclusive, para desenhar bem essa questão, eu gosto de contar uma história para você que o meu avô me contou uma vez, que eu era pequeno ainda, e eu sempre, durante a minha fase adulta, eu sempre carreguei essa história comigo. Era uma vez, estava conversando o gavião e o urubu. O gavião estava falando para o urubu, falou, olha, você é um cara muito sossegado, você espera a caça lá morrer, esfriar, para depois você ir lá comer. Eu não, eu gosto de ir na frente, eu como logo enquanto está quente ali e tal, eu gosto de ser o mais rápido, eu gosto de ir sempre mais à frente, por isso que eu sempre ganho todas.
E o urubu falou assim, eu realmente eu sou mais tranquilo, eu gosto de esperar um pouco, gosto de esperar esfriar, esperar as coisas acalmarem para depois eu tomar uma atitude. E aí pegou, nesse momento, passou então uma pomba, aquelas pombas normal, aqui em Goiás a gente fala pomba do bando, não sei como que fala na sua região. Passou uma pomba. E o gavião pegou e falou assim, olha lá aquela pomba lá, prato perfeito, eu quero pegar ela agora. E o urubu pegou e falou assim, não vou querer agora não. Aí o gavião pegou e falou, então fica aí então que eu vou. E o gavião foi, com toda a velocidade que ele podia e tal. Aí a pomba desviou dele para cá, ele desviou também, ela foi para cá, ele foi também. Até que ele pegou uma forquilha, que ele não tinha visto, ele foi e ficou preso na forquilha e um espeto espetou o peito dele. Então ele ficou lá preso naquela forquilha e o espeto espetando o peito dele. Obviamente ele ia morrer ali. E aí ele ficou preso lá desesperando, se debatendo naquele local, até que o urubu chegou e assentou perto do galho, perto de onde ele estava. E ele pegou e falou o seguinte, o gavião falou para o urubu, nossa, me ajuda, por favor, me tira daqui porque eu vim correndo, eu nem vi, entrei aqui e tal, me ajuda. E o urubu pegou e falou o seguinte, não, para que eu vou te tirar daí agora? Eu vou esperar você esfriar, você acalmar, aí sim eu vou tomar uma atitude. Quer dizer, as pessoas afobadas, as pessoas que são movidas pelas emoções delas, são pessoas que são presas fáceis. E no mundo dos negócios, se tem uma coisa que você não quer ser, é uma presa fácil, tá bom? Essas realidades que eu estou passando para você são coisas que, como eu disse, os livros de autoajuda não contam isso. São coisas que os gurus, os palestrantes, enfim, eles não contam isso. Eles falam o lado bonito, olha, se a vida te der um limão, faz uma limonada. Isso que eu estou passando para você é a realidade, porque aqui dentro da comunidade Homens de Poder, nós temos um conceito que isso aqui vai até no nosso certificado. A verdade acima de tudo. Se tem uma coisa que te leva longe, é a verdade. Então aprenda a ser cada vez mais verdadeiro, não só com as pessoas, mas com você mesmo. Então seja analista. E o último ponto dessa parte de personalidade é convicto, que é você ter convicção de quem e de onde você vai chegar. Se você é aquela pessoa que metade do tempo acredita pra caramba que você vai ser alguém foda e outra metade do tempo você, não sei, cara, será mesmo? As coisas é meio difícil, né? Meio complicado, não é todo mundo que pode, o governo é difícil, fulano tentou e não conseguiu, talvez eu devesse sossegar. Então, eu sinto muito em te falar que você não faz parte das pessoas que chegam ao topo. Porque se você não tiver convicção, se você não for movido realmente pelo que você quer, então automaticamente você não vai conseguir ter força sempre para lutar por aquilo. Quantas e quantas vezes durante a minha trajetória eu peguei e falei, cara, se fosse outro, eu parava aqui nesse ponto, porque não é fácil mesmo. Mas a minha convicção me levou adiante. Não só eu, como os homens de poder, qualquer um desses, que hoje são bem-sucedidos, têm suas empresas lá. Todos eles, durante o trajeto, eles tiveram que ter momentos de convicção. Deixa eu falar para você sobre um caso que é sobre o Disney, né? O Walt Disney, ele morreu antes da Disney ser inaugurada. Ele fumava muito, então ele teve um problema e morreu antes da Disney ser inaugurada. No dia da inauguração da Disney, o engenheiro que havia cuidado das obras chegou no irmão dele e falou, nossa, o Disney podia estar vivo, né, para ver essa grandeza. O irmão dele pegou e falou para o engenheiro, olha, você está enganado. O meu irmão viu isso aqui muito antes de nós. Então, quer dizer, você precisa, primeiramente, antes de qualquer pessoa ver o seu futuro, de qualquer pessoa ver, acreditar no seu projeto, você particularmente precisa acreditar. Eu quero que, por gentileza, você feche os seus olhos, aí, bem rápido. E eu quero que quando eu falo futuro, o que te vem à mente? Quando eu falo futuro, o que vem na sua cabeça? O que você consegue visualizar? Pode abrir os olhos. Se você não consegue visualizar nada, se a única coisa que aparece na sua cabeça é um preto ou um branco, sei lá, então significa que você ainda não tem uma visão clara do seu futuro. Você não sabe onde você vai chegar.
E quando você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. E nem sempre qualquer lugar é o lugar que você realmente queria chegar. Então, a partir de hoje, quando você fechar os olhos, você tem que ver a sua empresa montada, você tem que ver pessoas lá trabalhando com você, você tem que ver lá funcionários, você tem que ver sua conta bancária lá aparecendo um número de telefone, você tem que ver lá a sua família feliz, você podendo realizar o sonho da sua esposa, o sonho dos seus pais, o sonho da sua família. Você tem que realizar o sonho, talvez, que era, no meu caso, no início, quero realizar o sonho da minha mãe, que tinha trabalhado tanto para me criar. Eu pensava, cara, eu tenho que realizar o sonho da minha mãe, eu tenho que trazer o melhor para minha mãe, eu tenho que dar o melhor para minha mãe. Então eu via no meu futuro isso, eu indo lá, comprando um carro, dando para ela, comprando uma casa no melhor condomínio da cidade e dando de presente para ela. Eu via isso daí. E só aconteceu depois na minha vida porque eu vi lá atrás. Não foi naquele momento que aconteceu que eu vi, não. Foi lá atrás que eu havia visto. E por isso materializou, aconteceu. Eu aprendi que tudo que existe no universo é criado duas vezes. Tem que existir primeiro aqui, ó, para depois se materializar. A cadeira que você tem na sua casa um dia foi só uma ideia. Teve que existir aqui para depois acontecer no mundo físico. Sucesso, dinheiro é a mesma coisa. Tem que acontecer aqui primeiro para depois acontecer no mundo físico. Então, seja convicto daquilo que você quer. Agora eu vou falar para você sobre o dia a dia de um homem de poder. Quando você for um homem de poder, como vai ser o seu dia a dia? Eu vou adiantar para você algumas coisas, algumas positivas e outras nem tanto, sobre como é a vida de um homem de poder. Vamos lá? Então vamos para a sessão sobre dia a dia. Bom, então vamos começar. O dia a dia de um homem de poder, o primeiro ponto, ele sempre vai ser admirado por todo mundo. Todo mundo vai puxar o teu saco, porque você vai ter uma vida estruturada, uma vida financeira bem equilibrada, e você sabe que quem tem dinheiro, querendo ou não, tem um monte de puxa-saco em volta dele. Então você vai ser... só que tem uma diferença entre o cara que é o bajulador e o cara que te admira realmente. Eu fico muito feliz quando uma pessoa me admira. Quando eu chego na minha empresa, no meu escritório, meus funcionários me admiram. Mas eu fico muito chateado quando eu encontro alguém puxa-saco. Que é aquele cara que talvez ele não te admira, mas ele está lá querendo se aproximar de você só para poder ter alguma benevolência, só para poder ganhar alguma coisa. Isso me deixa chateado, mas acontece. Então você vai ser alguém muito admirado, pode ter certeza. Quando você for um homem de poder, as pessoas vão admirar você. Aquelas pessoas que viu você crescer vai começar a falar, olha lá, aquele cara, eu vi ele crescer, sabia? Eu vi ele era pequenininho e tal. Nossa, quem diria, né, que hoje ele tem tudo isso? Quem diria que ele chegou nesse determinado ponto? Então isso vai acontecer. Então o primeiro ponto é você ser admirado. Pessoas vão querer falar sobre você, vão querer escrever sobre você. Todo mundo vai querer falar que te conhece. Essa é uma questão muito importante. Todo mundo vai querer falar que foi teu amigo, que te conhece. Aí sim, todo mundo vê você. Mas daqui a pouquinho eu vou falar de passado e você vai ver mais ou menos que lá atrás tem uma parte amarga em relação a isso daí. Mas a primeira questão do seu dia a dia é que você vai ser muito admirado. Segundo ponto do dia a dia de um homem de poder é que ele passa a se tornar mentor. Isso. Quando você chegar e você já for um homem de poder, você já tiver ali um negócio estruturado, você já tiver grandes feitos na sua vida, você vai começar a se tornar mentor, porque você vai começar a ver muitas pessoas cometendo erros que você vai olhar e vai falar, olha, não é bem assim. Você deveria fazer isso aqui, você deveria fazer aquilo outro. Então você vai começar a ser mentor de muitas pessoas. Por exemplo, eu já participo de um programa que a cada 6 meses tem uma organização lá que me manda uma espécie de um aprendiz de empreendedor. Então ele sempre é um garoto lá de 17 a 25 anos que fica comigo, ele fica ali uma semana me acompanhando, a minha rotina, o meu dia a dia. E eu tô com um rapaz agora, que o nome dele é Maicon. E eu olho pro Maicon. O Maicon, ele é eu quando eu tinha a idade dele, ele tem 17 anos. Então o Maicon é eu quando eu tinha a idade dele. E eu sempre tô ali orientando, ajudando ele tá comigo na empresa, de vez em quando dá tempo, ele almoça comigo, enfim.
Eu estou lhe mostrando para eles diretrizes. O Michael, com certeza, você vai ouvir falar muito dele, vai ser um grande empresário, certo? No futuro aí, com certeza, as ideias que ele tem são extraordinárias. E, cara, isso é muito bom, porque uma coisa é você ter sucesso. Você tem sucesso, beleza, tem dinheiro. Mas outra coisa é você colaborar para a vida das pessoas. Isso não tem preço, pessoal. Você colaborar, você saber que através de algo, de um conhecimento seu, alguém mudou de vida. Nossa, isso aí é algo que não tem dinheiro no mundo que paga isso. Então, quando você se tornar um homem de poder, você vai começar assim a ser mentor. Pessoas vão procurar você, você vai ter propriedade para ensinar as pessoas, certo? Tem gente que ele quer pular a etapa, né? Ele quer começar a ensinar sem ele sequer ter chegado lá, que aí já é um erro muito grande. Não, calma, tudo tem seu tempo. Você vai chegar lá e quando você chegar, aí sim, você vai começar a poder ensinar as pessoas sobre sucesso, o que é, como é o caminho, porque você vai ter trilhado o caminho, vai saber como é chegar, como faz para poder chegar lá. Então isso é muito importante. E se você quer ser um ótimo líder, aprenda a ser um ótimo liderado também. Então aprenda que toda pessoa bem-sucedida que você conhece tem um mentor. Ninguém chega a lugar nenhum sem um mentor. Eu tive mentores, mais de um, para poder chegar onde eu cheguei. Então, você vai entender que você precisa de mentores. Sozinho você vai quebrar a cara, sozinho você vai errar muito e você não tem muito tempo para poder errar. É aquele caso de pessoas que ficam milionárias, mas quando estão com 60, 70 anos, aí não adianta mais nada, porque aí não tem mais muito tempo para poder desfrutar da riqueza, do que ele conseguiu. Vai ficar para os filhos quando ele for. Então aprenda que quando você tem um mentor, você economiza tempo. E quando você se tornar um homem de poder, pode ter certeza que você será o próprio mentor. Você pode perceber que essa aula é um pouco diferente, né? Eu não estou passando aqui para você um passo a passo, mas eu estou falando aqui algumas realidades para você. Eu preparei aqui as partes principais que constituem um homem de poder para passar para você. Eu espero que você realmente acate isso daí e mude e procure implementar isso aí na sua vida, porque isso aí vai causar grandes mudanças para você. E o último ponto do dia a dia de um homem de poder é que outras pessoas muito bem-sucedidas começam a procurá-lo para fazer negócios. Quando você se torna um homem de poder, você melhora também as suas amizades. Você vai começar a andar com um cara que tá lá, fatura 2, 3 milhões por mês. Então você vai começar, além de andar com esse cara, você vai começar a estar no nível dele e vai começar a fazer parcerias. Então, tem até um autor que ele escreveu um livro, que eu li um livro dele, eu não me recordo o nome, que diz o seguinte: o homem mais rico é aquele que tem os melhores amigos. Foi um pouquinho disso, por causa disso, que eu criei a comunidade Homens de Poder, porque dentro da comunidade você conhece pessoas bem-sucedidas, pessoas que te dão empurrão, te dão força para você crescer. Então, quando você se torna um homem de poder, você passa a também, conhecer pessoas que são tão bem-sucedidas quanto você. E vocês fazem negócios, então as coisas crescem cada vez mais. Hoje eu tenho vários e vários parceiros. Nem todo mundo é meu sócio, mas eu tenho vários parceiros. Sócio mesmo, hoje eu tenho apenas 4 em 3 negócios diferentes. Mas parceiros eu tenho muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho hoje conhecimento de várias e várias personalidades, pessoas, certo? Hoje, se eu quiser virar sócio hoje de pessoas que já são bilionárias, que é onde eu pretendo chegar, eu viro sócio dessas pessoas, embora eu ainda não seja bilionário, certo? Mas eu vou estar chegando lá até em 2025, eu acredito nisso. Como eu acreditava que eu iria chegar a ser milionário, consegui, então eu vou chegar a ser bilionário também, sem dúvida. Mas se eu quiser fazer parcerias com pessoas, eu tenho por causa do respeito que eu tenho com eles. Eles conhecem o meu caráter, minha integridade e nós somos amigos. Então eu tenho conhecimentos com pessoas que são bilionárias. Se eu quisesse ser sócio, eu seria. É que ainda a gente não encontrou um negócio para ser sócio. Mas a questão aqui é o seguinte: pessoas bem-sucedidas vão começar a chegar até você. Entenda que a forma como você pensa é um imã, tá? Seus pensamentos são imãs. Você atrai para a sua vida coisas semelhantes ao que tem na sua mente. Se você está atraindo muito problema para a sua vida, significa que você está pensando demais em problema. Se você começar a atrair muitos amigos falsos, muitas pessoas que não agregam nada para a sua vida, significa que também você pode ser que não esteja agregando nada para a vida de alguém.
ou que você esteja pensando só em pessoas falsas, e por isso você atrai pessoas falsas para perto de você. Então, se você começa a mudar a forma como você pensa, você vai atrair pessoas também que pensam daquela forma. Então, se você começa a pensar como milionário, falar como milionário, andar como milionário, agir como milionário, você vai começar a atrair parceiros que são milionários também para andar com você. Porque pessoas bem-sucedidas jamais vai andar com alguém que é inferior a elas. Elas só andam de pessoas do nível delas para cima. Então aprenda a também se recolocar. E você não precisa necessariamente ter 1 milhão para começar a andar com milionários. Basta você mudar a sua forma de pensar. Basta você mudar a sua forma de agir, o seu padrão mental. Que você com certeza já vai conseguir se colocar no mesmo nível dessas pessoas, certo? Então isso é muito importante. Então o último ponto do dia a dia de uma pessoa, de um homem de poder, é que ele começa a ser convidado por pessoas que também são bem-sucedidas a fazerem negócios. Bom, e nessa coluna do passado, que é a próxima coluna, eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu nasci e fui criado numa cidade do interior de Goiás. Eu fui criado na cidade de Rio Verde, no interior de Goiás. Desde criança, eu nunca fui muito aceito na minha família. Todos os meus primos sempre foram mais queridos do que eu. Então, eu sempre fui aquele cara que cresceu sozinho. Sabe quando você é obrigado a aprender a fazer as coisas sozinho? Eu na escola não era o mais popular, eu não tinha muitos amigos na escola, porque eu sempre fui um cara questionador, e ninguém quer andar com pessoas muito questionadoras. Eu questionava tudo. Eu questionava por que a mesma coisa que foi ensinada num ano na escola tinha que ser ensinado no outro. O porquê que eu tinha que ficar aprendendo coisas de que já estavam obsoletas. Então eu sempre fui questionador. Aí todo mundo olhava e falava, esse cara é maluco, esse cara é doido. Então eu sempre questionei, até mesmo na minha família. Eu sempre questionei. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, eu cheguei na minha tia, que já tinha lá seus 40 e poucos, e perguntei para ela, falei, tia, só tem 40 e poucos anos de idade. Por que a senhora nunca fez nada para ser alguém na vida da senhora? A senhora hoje está aí, eu vejo a senhora vive reclamando das coisas. Por que a senhora nunca mudou isso aí quando a senhora era mais nova? Com 12 anos de idade eu cheguei e falei isso para minha tia. Eu lembro que na hora eu tomei um tapa na boca. Então o que acontece? Eu cresci dentro de um ambiente familiar onde se pensavam que pau que nasce torto morre torto. Quem nasceu pobre vai ficar sempre pobre. Então desde criança, eu fui condicionado a aceitar a realidade de que você nasceu pobre, meu filho, você vai ser pobre. No máximo, você vai conseguir fazer uma faculdade, aí sim se tornar alguém. Mas se você não fizer isso, então você provavelmente não vai ter nada na sua vida. E quando eu tinha os meus 15 anos, eu me interessei pela filha de um empresário lá da cidade onde eu morava. Eu lembro que eu me interessei muito por ela, e eu ficava lá, eu era aquele famoso melhor amigo dela, sabe? Ficava lá, tratava ela bem, tudo, fazia tudo pra ela e tal. Eu gostava muito dela. E acabou que eu fiz amizade com os pais dela também, porque eu ia na casa dela, etc. Mesmo sem ter nada com ela, mas eu ia na casa dela. Aquela coisa, né? O melhor amigo ali, você sabe como é que é. Hoje a gente costuma falar friend zone, né? Eu era aquele cara, tava lá junto com ela e pronto. E o que aconteceu? Certo dia eu cheguei e falei, olha, eu não aguento mais, eu quero falar que eu gosto de você, e se não for pra gente ter alguma coisa, é melhor que a gente nem seja mais amigo. E o que aconteceu? Ela acabou aceitando namorar comigo. A gente começou a namorar. E no início, os pais dela, como eram muito rígidos, não queria que a gente namorasse, né? Aliás, não queria que ela namorasse. Então a gente não contou para eles. Passou um tempo, um ano e pouquinho, a gente falou, olha, acho que já está na hora, né? Vamos contar para eles. E a gente procurou, né? Eu procurei meu ex-sogro e falei para ele, falei, olha, eu estou namorando sua filha, já tem 1 ano que eu estou namorando com ela, e é isso, eu quero casar com ela, eu quero ter uma família com ela, eu não tenho olhos para mais nenhuma outra, eu quero ela para minha vida. E o meu sogro, meu ex-sogro, ele chegou para mim, olhou com aquela cara para mim de sarcasmo, pegou e disse o seguinte, meu filho, não se iluda. Provavelmente a minha filha vai casar com alguém que é igual a mim, rico, que tem condições de dar o mesmo padrão de vida que eu dou para ela aqui.
você me desculpa, mas você é um bom rapaz, mas você não tem essa condição. Você não pode dar esse padrão de vida para ela. E eu peguei e falei para ele, olha, eu sei que eu não tenho essa condição, mas eu tenho certeza, eu vou lutar e eu vou conseguir dar o melhor para ela. E ele ficava rindo, tipo, ele não levava a sério. E aí, até então, a minha ex-sogra não sabia, até que ele contou para minha ex-sogra que a gente namorava, e aí foi o fim do mundo para ela. E aí, como na época ela não tinha muita intimidade comigo, ela ficou na cabeça da menina. Olha, ele é pobre, você não vai isso e aquilo outro, você vai passar necessidade, você vai passar fome, você vai morar debaixo da ponte. Olha a família dele como é, a família dele não tem nada, a família dele é isso, a família dele é aquilo e tal. E com o tempo passando, né, ainda nós suportamos aí uns 8 meses nessa situação, ela chegou em mim, certo? E falou, olha, eu quero conversar com você. Eu acho que a gente não pode continuar namorando, eu gosto muito de você, e realmente ela gostava muito de mim, porém de tanto ali os pais ficar na cabeça, olha, minha mãe disse isso para mim de você, e eu quero o melhor para o meu futuro, então eu acho melhor a gente terminar. Aí a gente brigou, obviamente, foi quando ela falou para mim, olha, você não tem nada, você não é nada, você não tem onde cair vivo, como que você vai me dar um futuro? Você não tem essa condição. E ela terminou comigo e aquele foi o último contato que eu tive com ela. E automaticamente, naquela noite, isso aconteceu na noite, eu voltei para casa arrasado. Sabe quando você sente aquele sentimento de impotência? Poxa, cara, eu queria muito ter grana, cara. Por que eu fui nascer pobre? Eu ficava indignado com isso. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. Olha, eu não vou descansar enquanto eu não for muito, mas muito rico. Eu posso morrer tentando, mas eu vou ser muito, muito rico. Então eu comecei a buscar alternativas, eu comecei a trabalhar, na época eu trabalhava numa farmácia, depois eu comecei a trabalhar de vender anúncios numa revista da cidade, vendedor, não sabia nada de vendas, mas eu comecei a trabalhar, eu fiz 18 anos, fui para o exército, depois eu voltei, fiz um treinamento, aí eu conheci o que era PNL, Programação Neurolinguística, eu comecei a fazer esse treinamento, eu conheci aí depois eu fui para a faculdade de psicologia, lá eu conheci o meu primeiro sócio, montei uma loja de videogames, até que eu falei depois, mas a questão que me mudou mesmo, a questão que fez com que, sabe, porque até então, depois eu acabei esquecendo um pouquinho isso daí, mas o que me fez realmente, cara, a gota d'água, foi quando o meu avô, que foi um dos melhores amigos que eu tive nessa terra, que passou por essa terra, ficou doente. E a gente não tinha condição para poder pagar um hospital decente para o meu avô. E a gente dependia de governo, dependia do SUS, e a gente correu com ele e tal. Poxa, cara, eu não consigo descrever para vocês qual era a minha relação com meu avô, mas ele era meu melhor amigo. E eu não tive condições de poder, e naquela época eu ficava, cara, eu queria muito ter condições de poder pagar o melhor hospital para ele. Então ele ficou fazendo aquelas coisas grátis. Hoje eu sou muito revoltado com questão de governo por causa disso. E ele ficou fazendo graça e tal. O médico chegou e falou, não, pode ir para casa que ele tá bem e tal. E numa tarde eu recebo a ligação que o meu avô havia falecido. Naquele dia eu olhei no espelho, naquele dia eu lembro como se fosse agora. Eu olhei no espelho e falei assim, eu vou fazer você ser tão grande, mas tão grande, que ninguém da sua família nunca mais vai passar necessidade. Nunca mais. Você vai sustentar toda a sua família. Eu olhei para mim mesmo no espelho e falei isso. E a partir daquele dia, olha, eu virei noites e noites estudando, pesquisando, buscando conhecimento. Eu entendi que conhecimento era poder, sabe? Eu não poderia chegar a lugar nenhum sem conhecimento. Hoje eu dou graças a Deus pelo conhecimento que eu tenho. E eu busquei com todas as forças conhecimento. Aí eu fiz mais curso de programação neurolinguística, me especializei. Eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil. Eu fui para lá, conheci o criador da PNL, o Richard Bandler. E hoje eu tenho um certificado assinado por ele, que eu sou autorizado a dar formações de PNL. Enfim, eu dei um reviravolta na minha vida através de conhecimento. E aí eu conheci o meu sócio, que é o Gabriel Santos, o principal sócio que eu tenho hoje. Hoje também é um dos meus melhores amigos. E a gente montou a Extraordinários.
No começo ninguém dava crédito, ninguém acreditava, porque a gente não tinha nome, não era conhecido ainda, certo? E aí depois disso nós conhecemos um empresário, esse empresário ele nos ajudou muito, porque ele de primeira assim, ele viu um seminário nosso, fechou um contrato, e nós ministramos ministramos cursos para todos os funcionários dele, de uma rede de lojas que ele tinha, e daí nós fomos crescendo, depois nós montamos a primeira escola, depois que a primeira escola vingou, nós montamos a segunda, depois nós tivemos a ideia de expandir para franquias. Então hoje depois eu vendi minha parte na Extraordinários. Quando eu vendi minha parte na Extraordinários, foi aí que eu tive o meu primeiro milhão, porque quando eu vendi minha parte, eu vendi por mais ou menos 10 milhões a minha parte dentro da Extraordinários, e foi aí que então eu entendi a ciência do negócio e vi como que viralizava. Hoje tem a Extraordinários ainda, mas ela vinculou com a outra empresa, eles têm um outro nome, o meu sócio Gabriel Santos continua lá, certo? Mas na época que eu vendi minha parte foi quando veio, tipo, a minha independência financeira, foi a venda da minha parte para a Extraordinário. Nós já tínhamos um bom faturamento, mas assim, que eu peguei pela primeira vez em cheio aquele valor expressivo foi quando eu vendi minha parte para Extraordinários. E aí pronto, aí depois eu montei outras empresas, montei uma clínica médica, hoje eu tenho uma clínica, depois eu fui crescendo, eu virei presidente do Instituto Softstic, e aí depois a gente foi desenrolando. Mas a questão é o seguinte, um homem de poder, o passado de um homem de poder não é fácil. Toda pessoa, quando ela chega em algum ponto da vida dela, ela pode até chegar, é legal, é bonito, mas o passado ela nunca vai esquecer. As cicatrizes ficam lá. E eu conto isso aqui para você, para você entender que por mais que você tenha um passado difícil, ou talvez você está numa situação difícil, existe saída para você. Você pode dar a volta por cima de tudo que você está passando hoje. E isso constitui um homem de poder. Não importa de onde você veio, mas importa para onde você está caminhando. Eu estou aqui para ajudar você a caminhar para o caminho certo. Veja só, eu já contei para vocês sobre a comunidade Homens de Poder e eu quero deixar uma oportunidade. Eu disse para todo mundo que era só quem era convidado que podia participar. Eu reuni com os sócios da comunidade, eu expressei para eles, eu recebi um e-mail de uma pessoa que me comoveu muito, depois eu mostrei o e-mail para eles, e acabou que esse e-mail também conquistou eles, e nós elaboramos um convite de forma de vídeo, certo? Nós estamos pela primeira vez na história da nossa comunidade abrindo as portas para quem deseja participar da comunidade Homem de Poder. Você sente que você faz parte do nosso time? Você quer realmente aprender do jeito certo? Talvez até o dia de hoje você achava que sabia de alguma coisa. Você acreditava, porque é normal que a gente, quando adquire algum conhecimento, a gente acha que sabe. Mas acredite, pode ter muitas coisas que você ainda não sabe. E se você não está onde você quer chegar, é porque você precisa aprender alguma coisa. Então eu convido você agora, com toda a humildade do mundo, mesmo que você já é um empresário que já está há muito tempo no ramo, eu aconselho que você agora faça de conta que você é um aprendiz, você é um aluno, você chegou aqui agora. Eu peço então que você assista esse convite em vídeo que eu elaborei para você. Aqui provavelmente está aparecendo um botão aqui embaixo desse vídeo, é só você clicar nesse botão que você vai assistir um vídeo ensinando como você deve fazer para participar da comunidade Homens de Poder. Ele vai dar mais detalhes sobre a comunidade para você. Então, se você é esse cara, você está disposto, cara, eu estou disposto a aprender do zero. Sim, eu quero pegar ali, em vez de eu ficar quebrando cabeça agora, eu quero passar um tempo estudando,
certo? Eu quero passar um tempo aprendendo tudo que eu tenho para aprender, aprendendo com pessoas que já têm resultado, pessoas que estão ali para me ajudar, para me ensinar e me apoiar até mesmo quando eu começar a empreender. Eu estou disposto a passar esse tempo estudando, porque eu sou um cara que eu acredito que conhecimento é poder também. Então, esse convite é para você. Eu peço que você se dedique a esse convite. Não é muito longo, é bem breve o convite, mas eu quero que você se dedique a esse convite. E pode ter certeza que, assim como eu já ajudei todos esses homens dentro da comunidade Homens de Poder a ter resultado, eu estou aqui para ajudar você também a ter resultado. Eu acredito que nada na vida é por acaso. Não foi por acaso que a gente se conheceu, que você está aqui me assistindo, que você está aqui me acompanhando. E eu quero contribuir para a sua vida. Mas para isso eu preciso que você seja humilde. Preciso que você realmente desça do pedestal, se caso você está em algum, seja humilde e a partir de agora pare de fazer as coisas do seu jeito. Porque até aqui talvez você tenha feito do seu jeito, da forma como você achava que era certo. Que tal agora descer do pedestal e aprender do zero como que se constrói riqueza, como que se constrói um negócio? Pode ter certeza que, olha, o que a gente puder contribuir para o seu crescimento, nós vamos contribuir, tá bom? O botão está aparecendo aqui embaixo, é só você clicar nesse botão e assistir o vídeo que eu deixei preparado. Esse é um convite em forma de vídeo para você. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que no passado queriam ter uma oportunidade como essa de entrar na comunidade e não entraram, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas gostariam muito de ter essa oportunidade que você está tendo agora. Então clica nesse botão, assista esse vídeo e olha, eu desejo todo o sucesso do mundo para cada um de vocês, certo? Você que participa dos grupos, tá bom? A gente vai sempre mandar conteúdo lá para vocês, mas eu fiz essa aula para poder dividir com vocês um pouco da minha história e um pouco do que é ser um homem de poder, porque eu acredito que você aplicando isso na sua vida, cara, você vai longe. E todo mundo, sem exceção, tem potencial para ir muito longe mesmo. Olha, você tem potencial para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você não nasceu para ser normal. Coloca isso na sua cabeça. Você que está aqui nesse vídeo, você não nasceu para ser normal. Você nasceu para se destacar. Então não tente se encaixar. Pare de tentar se encaixar, porque na verdade você nasceu para se destacar, para ser diferente, certo? Então clica nesse botão, assiste o vídeo, porque eu tenho certeza que você é do nosso time e eu te vejo dentro da comunidade, tá bom? Um forte abraço a vocês, eu fico por aqui e te vejo no vídeo. Até lá!